Olá pessoal, boa noite, tudo beleza com vocês? Na sequência vai ter a live que foi transmitida no Instagram da Z Animal sobre o Outubro Rosa. Vai ser umas coisas que eu queria falar que vão estar aqui na descrição do vídeo que são importantes para você olhar depois. São coisas que eu falei durante a live no Instagram. A primeira coisa que eu acabei que falei bem brevemente na live lá no Instagram, mas da associação entre vacinação de forma exagerada, né? E câncer, no caso de cães. É raro acontecer? É raro acontecer, mas pode. Tem esse trabalho científico aqui de 2017, né? Injection Site Sarcoma in Dog, Clinical and Pathological Findings, ou sarcoma de aplicação em cães, em cão na verdade, né? Os achados clínicos e patológicos. E aí, esse caso específico é de um cachorro que recebeu 3 doses de vacina no mesmo dia e semanas depois ele desenvolveu um sarcoma, que é um tipo de câncer maligno. Graças a Deus ele foi tratado, enfim e tal, e aparentemente até quando o estudo foi publicado ele estava bem. Mas ele recebeu 3 doses de vacina, como eu falei, uma delas nem é recomendada, cientificamente falando, não é recomendada, e ele recebeu, enfim, poderia não ter tido esse problema. É raro de acontecer? É raro, mas e se for esse raro com o seu cachorro? E aí, para você ver os vídeos completos de vacinação adequada e sem exageros para cães e para gatos, você vai clicar em Seja Membro aqui, que está aqui embaixo, lá do botão de se inscrever, para assistir esses vídeos completos de como se deve fazer a vacinação do seu pet, sem nenhum exagero, com as vacinas que realmente são necessárias, sem vacina desnecessária, e é um protocolo científico, baseado em artigo científico. E aí tem esses outros artigos aqui com relação aos problemas que a castração pode causar, né? Castração de animais saudáveis. Tem casos que a castração tem que ser feita sim, eu falo na live. Mas eu vou deixar os links, né, desses artigos aqui sobre problemas da castração de animais saudáveis também aqui na descrição do vídeo. E vou deixar o link também, né, falando lá da vacinação exagerada, né, do protocolo vacinal científico para cães e do protocolo vacinal científico para gatos, tá bom? Então um abraço aí pro pessoal da Z Animal, obrigado por ter me convidado para participar lá da live do Outubro Rosa. Siga eles nas redes sociais, né, lá no Instagram. E é isso, fique aí com a nossa live, espero que você goste. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aqui também falando o que você achou dela e deixa sua curtida também, que isso é bem importante, tá bom? Até mais. Pessoal, o tema é câncer de mama em cadelas e gatas, tá? Já dá um like aí para nós, envia a live para várias pessoas poderem saber que está acontecendo essa live. É um tema importante. Nós estamos aqui para poder falar, né, sobre o câncer de mama em cadelas e em gatas. Nós estamos no mês de outubro, Outubro Rosa, que é o mês da prevenção aí contra o câncer de mama. A Adriana, a Brisa falaram que estão ouvindo, vendo direitinho. Então, nós vamos aqui começar. Vou dar saudações para todo mundo que está chegando. Meu nome é Lorena, sou sócia proprietária da Zen Animal, mamãe da ameixa, da cacau, do caju, da castanha, do açaí. E a Zen Animal sempre com o objetivo de trazer conteúdo, né? Trazer informação rica para vocês. Hoje a gente vai falar desse assunto super importante com o Dr. Edgar, que vai também falar um pouquinho sobre ele. Pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir, me ver? Eu tô vendo bem você aqui. Eu não tô conseguindo te ver, Lorena. Tá uma tela preta para mim. Sério? O pessoal já deu um okzinho aqui que tá certinho. Ah, beleza, então. Então, prazer, pessoal, boa noite. Tema super importante, né? Questão de câncer de mama nas cadelas e nas gatas. E eu sou Edgar, como a Lorena falou, sou médico veterinário aqui em Brasília, me formei na UNB, a Universidade de Brasília, e também dos dois, beleza. Fiz mestrado em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e estou de novo na UNB, aqui na Universidade de Brasília, agora na nutrição humana. E aí a Lorena me chamou para a gente falar, né, sobre esse tema que é tão importante, e estamos aqui. Legal. Então, pessoal,
Vamos lá, vou pedir ao doutor Edgar que ele defina, né, o que é o câncer de mama em cadelas e gatas. Certo. Então, o câncer, assim, eu acho que é importante a gente saber dois termos importantes. A Tá? gente tem um termo que é o tumor e o câncer. Todo câncer é um tumor, mas nem todo tumor é um câncer, né? Quando a gente fala de câncer, a gente está pensando no tumor maligno, né? Que é aquele que pode se espalhar pelo corpo do animal, causar metástase e ir para outros lugares do corpo dele. Uhum. Já o tumor não necessariamente é maligno, né? A gente tem também os tumores que são benignos, ou seja, são células que muito provavelmente vão ficar contidas ali onde aparecerem, né? Tumor é um termo técnico da patologia, né? Por exemplo, uma verruga, que é algo simples, né? Às vezes a gente passa por isso, tal. A verruga é um tumor. Então, assim, tumor, só que é um tumor benigno, né? Não é um tumor maligno. Uhum. E aí, então, assim, a gente tem essas duas situações. E, e aí é importante falar, porque, assim, é uma massa que pode crescer ali na mama da cadela ou da gata e tem uma associação com os hormônios femininos, né, que esse animal produz, mas não necessariamente vai surgir em todos os animais, né? Eu acho que é importante frisar isso, e que o mecanismo de surgimento do câncer de mama na cadela e na gata é semelhante ao surgimento do câncer de mama na mulher. Nem toda mulher desenvolve câncer de mama. Da mesma forma, nem toda cadela, nem toda gata vai desenvolver câncer de mama. Certo. E o câncer em si é uma multiplicação exagerada de células, né? Uma célula, ela perde ali a capacidade que ela tem, digamos assim, de... Ela tem um determinante genético falando assim, olha, você vai funcionar dessa forma. O DNA dela fala isso, né? Você vai funcionar dessa forma, você vai se multiplicar de tanto em tanto tempo e tal. Quando esse DNA ele é danificado por algum motivo, existem vários motivos para isso, esse parâmetro, né, essa informação, ela pode se perder e aí essa célula começar a se multiplicar exageradamente, né? Ao invés de, sei lá, se multiplicar a cada um mês, por exemplo, ela passa a se multiplicar a cada hora. E aí ela até às vezes muda o tipo de tecido, né? É como se, sei lá, a célula mamária virasse uma célula de cabelo, por exemplo, e aí começa a crescer um tufo de pelo, pode acontecer. Ou, enfim, de qualquer outro tecido, isso foi só um exemplo. Mas é um Uhum. crescimento errático, né? É um crescimento errado ali na mama da cadela ou da gata e que, principalmente, né, não diminuindo a possibilidade dos tumores benignos, né? Mas se for um tumor maligno, tem o risco, né, de se espalhar pelo corpo, atingir outros órgãos e levar o animal a óbito. Uhum. É interessante mesmo. E mas nessa questão, né, das cadelas e gatas, qual poderia ser assim, né, a maior propensão que elas têm de poder ter o câncer de mama? Então, assim, como eu falei, pode acontecer, assim, não necessariamente vai acontecer em todos os animais. E aí eu acho que às vezes as pessoas se pegam, embora tenha realmente no surgimento do tumor mamário nelas um aspecto de hormônios femininos, né, dos hormônios produzidos pelos ovários ali por trás, mas existem aspectos ambientais também, que às vezes são negligenciados. Então, é um animal que está recebendo uma alimentação errada a vida inteira, né, uma alimentação ultraprocessada a vida inteira, uma alimentação com alimentos transgênicos a vida inteira. E isso pode gerar o surgimento de tumores, não só de mama, né, mas, assim, no corpo todo. Então, eu acho que é um tema mais amplo e, às vezes, as pessoas são um pouco reducionistas, né, de falar assim, não, tumor de mama é só problema reprodutivo, né, e não, podem ter outros fatores ali, ambientais, né, porque, assim, como eu falei, o câncer, ele vem de uma mutação no DNA, e uma mutação no DNA pode surgir a partir de fatores, não necessariamente hormonais, mas da alimentação, né, por exemplo, o animal come um alimento ali que é transgênico, ele muito possivelmente está ingerindo agrotóxico junto, e esses agrotóxicos são cancerígenos, né? Uhum. Então, tem essas questões aí associadas.
E o câncer de mama, realmente, né, ele é mais comum, né, assim, do que outros tipos de câncer, outro tipo de tumor, nas cadelas e nas gatas, ou não? Olha, eu acho que não dá para bater o martelo, né? Tem outros tumores que aparecem também, né? Tumores de pele, por exemplo, né? Animais que ficam, principalmente os que têm a pele clarinha, né? Fica exposto ao sol, tem os tumores de pele, tem o tumor venéreo transmissível, que é causado por um vírus, né? Mas no caso, geralmente é um tumor benigno, né? Uhum, E tem outros tumores. Claro que é importante a gente abordar tudo isso, né? A gente vai até falar aqui na live até sobre a prevenção do câncer de mama, uhum. que esse é um câncer que dá para prevenir, né? A gente pode fazer o exame das mamas, né? Assim como as mulheres fazem, dá para fazer também nos pets. E curiosidade, é possível também machos ter esse tipo de câncer ou não? É possível sim, mas é bem mais raro do que nas fêmeas. Geralmente, Uhum, assim, comparando macho e fêmea, né? A incidência em fêmea é muito maior do que em macho. uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui, que o Leandro, ele falou, posso fazer perguntas sem ser sobre o câncer de mama, nomeadamente sobre a alimentação natural em cães? Leandro, o foco hoje vai ser a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Porém, você também pode estar acessando o YouTube, o Instagram do Dr. Edgar, que você vai ver muito conteúdo sobre isso, né, Dr. Edgar? Uhum. A Juliana está perguntando. Ô, Ju, a gente vai chegar nessa sua pergunta. Fica mais um pouquinho que nós vamos responder para você, tá? Já já a gente vai responder sua pergunta que é sobre castração. É, Mas o doutor também já falou aqui que a alimentação, né, ela pode ser um dos motivos, né, um dos fatores de causar aí o câncer de mama. Porém, tem mais outros fatores que poderia tá causando isso, Edgar? Sim, tem fatores como, assim, tem os fatores reprodutivos, os fatores ligados à alimentação, é, e fatores também metabólicos, né? Por exemplo, a incidência de câncer, mas de câncer em geral, não só de mama. Em animais que têm sobrepeso, obesidade, é maior do que os animais que estão num peso adequado. É um outro fator, né? A obesidade é fator de risco para câncer. Uhum. E o pessoal fala muito, né, sobre a vacina para cadela não engravidar, né? Uhum. Essa vacina pode causar o câncer de mama. Então, essa vacina, ela é criminosa, né? Devia ser banida em todos os lugares. Geralmente, eu não acredito que tenha um veterinário que aplique, né? Assim, para vocês terem ideia. Porque é uma bomba hormonal e o câncer de mama, como eu falei, ele pode ter um lado ligado aos hormônios femininos, né? Uhum. Então, geralmente, uma cadela ou uma gata que recebe uma vacina dessa tem uma propensão muito grande de desenvolver câncer de mama e outros problemas reprodutivos, né? Como piometra, por exemplo. Assim, são só problemas graves, não tem benefício nenhum na aplicação dessas vacinas. Então, assim, pelo amor de Deus, não aplique esse tipo de vacina na sua gata, na sua cadela, porque muito possivelmente ela vai desenvolver algum problema grave que pode levar até a óbito do animal. É uma vacina, né, anticoncepcional. E o que você indica para que, né, o tutor da pet ali, ela não ela não fique grávida, né? Quais são as dicas que você dá, assim, não sair para passeio? O que você recomenda? Porque Então, tem então, anúncio, e aí é uma preocupação. sim, assim, é conhecer o ciclo do animal, né? O ciclo
das cadelas e das gatas é diferente do ciclo dos humanos, né, das mulheres, no caso. Às vezes as pessoas associam muito, principalmente, o ciclo das cadelas com o ciclo menstrual da mulher. E assim, como que é na mulher? Ela tem o período fértil, aí tem a menstruação, e ali da menstruação para frente ela não está mais fértil, né? Ela não é capaz de engravidar. Mas, assim, os humanos, as mulheres no caso, têm um ciclo menstrual. As cadelas e as gatas, elas têm um ciclo estral, é diferente. E aí, por que que as pessoas associam principalmente o cio das cadelas com as mulheres? Porque as cadelas também têm um período de sangramento. Só que esse Uhum, sangramento que a cadela tem, algumas, nem todas têm, né, mas algumas têm ali durante o cio, não é um sangramento como se fosse menstrual. O sangramento que a cadela tem, ela é antes do período dela estar fértil. Então as pessoas confundem, e aí assim, a cadela menstruou, né, menstruou, entre aspas, como eu falei, não é menstruação, mas ela teve esse sangramento, e as pessoas acham que depois dele, a cadela está no período infértil. E não, é o contrário. Justamente depois dele é o período que a cadela está mais fértil. E uhum. é justamente nesse período também que a cadela vai aceitar a monta do macho, né? Fora desse período, geralmente ela não aceita. O macho tenta subir em cima dela, ela briga com o macho, quer morder e tal, ela não aceita. Geralmente é justamente depois do sangramento que vem esse período fértil dela, né? Então, assim, a orientação é a seguinte, com as cadelas é mais marcado. Ela está no período fértil, separada do macho, né? É, enfim, se procurarem na internet, tem adaptações que dá para fazer, e fazer uma cuequinha ali nela e tal, tudo para impedir a penetração do pênis do macho nela. E podem ficar tranquilos que o cachorro não vai ter, o macho, digamos assim, essa inteligência de, não consegui porque isso aqui está atrapalhando, eu vou tirar, não. Funciona super bem fazer isso, né? Fazer como se fosse uma cuequinha ali, tampando a vagina, para impedir que haja realmente a penetração do macho na fêmea. Eu acho que funciona bem, e se a pessoa conhece o animal, né, sabe ali quando mais ou menos que vai ter o ciclo, geralmente a cada 6 meses, mas pode variar de animal para animal, e aí já pode separar o animal. E aí depois desse período de sangramento, assim, por segurança, deixar uma semana assim, longe do macho pode ser uma boa, tá? Para evitar essa prenhez. E E aí, Eu, assim, tem um outro ponto. eu ouço muito assim, o pessoal falando, são 21 dias de sangramento. É mais ou menos isso? É mito ou verdade? Vamos de Nossa, mito ou 21 me verdade. parece exagerado. 21 dias de sangramento me parece exagerado. Eu acho Exagerado. que, sei que eu me lembro, assim, não trabalho muito com essa área de reprodução e tal, mas alguns dias só. Né? 21 dias de sangramento, acho que é bom procurar um veterinário. É, então é realmente observar, né? Uhum. Observar esse período e se passar muitos dias, procurar o veterinário. Bom, a Juliana fez a pergunta, acho importante a gente, já que nós estamos falando dessa parte, né, reprodutória, ela perguntou, ela falou, né, acabei de chegar, o que o doutor acha sobre castração como prevenção no câncer? Então, o doutor Edgar vai colocar aí o conhecimento baseado nos estudos que ele faz. Certo. Então, assim, pessoal, como eu falei mais no começo da nossa live, o câncer de mama nas cadelas e nas gatas, os mecanismos de surgimento dele, dessa doença, né, são semelhantes ao câncer de mama nas mulheres. E abrindo um parênteses, né, ainda não estamos no novembro azul, né, mas o mecanismo de surgimento do câncer de próstata no cachorro e no gato é também semelhante ao mecanismo de surgimento do câncer de próstata em homens. Tem semelhanças. Hum. E aí, eu coloco o meu primeiro ponto de vista. Por que não é feito, então, já que tem tanta semelhança entre esses problemas, campanhas de castração humana? Não são feitas. Eu acho que seria um grande absurdo um médico chegar na TV ou no meio de comunicação falando que não, para prevenir câncer de mama, vamos castrar as mulheres. Vamos retirar o útero delas, os ovários e as mamas também, porque aí e tal. Porque é dessa forma que é feito, né, nos animais, nas cadelas e nas gatas. Me parece uma solução, de certa forma, um pouco reducionista. Até um vídeo que eu gravei há um tempo, no canal já tem alguns anos, abordando um pouco esse tema, que assim, qual o jeito 100% eficaz de nunca ter câncer na mão? Amputa a mão. Se você não tem mais a mão, é impossível ter câncer na mão. E aí, se é Falando retirado... de possibilidade, né? Não está falando de algo que já está acontecendo.
uma possibilidade. O meu animal tem uma possibilidade de ter um câncer na pata, então vou amputar a pata. E a Isso, assim, é uma coisa meio reducionista. E, assim, para além disso, existem problemas de saúde que têm uma incidência maior em animais castrados. E tem trabalho científico sobre isso. Eu até trouxe aqui um deles, que é esse daqui, ó. Depois a gente pode até deixar o link para quem quiser acessar o nome completo, né? É Uhum. um artigo que foi publicado em 2016 e o título dele é Gonadectomy Effects on the Risk of Immune Disorders in the Dog, a Retrospective Study. Ou seja, os efeitos da castração no risco de desordens imunológicas no cão, um estudo retrospectivo. Esse é um dos trabalhos que aborda os possíveis problemas de saúde que cães castrados podem ter em comparação com com os não castrados. Esse aqui é um estudo que foi bem amplo, mas procurando na internet você encontra outros trabalhos científicos também que vão nessa linha. Esse aqui tratou dos problemas ligados às desordens imunológicas. Eu até fiz uma colinha aqui atrás para resumir esse artigo para vocês. Uhum. Ele analisou foi feito na Universidade da Califórnia, no hospital veterinário deles. Eles pegaram os registros de saúde, né, os prontuários dos pacientes entre 1995 e 2010. 15 anos ali de análise. Eles analisaram os prontuários de mais de 90 mil cães. 90 mil cães. Então, tipo, foi um estudo muito robusto. E eles viram que algumas doenças aconteciam mais nos cães castrados do que nos não castrados. Então, ok, realmente a castração da cadela, da gata, vai prevenir muito o câncer de mama, porque geralmente, inclusive, durante a castração, é retirado as mamas. Então, se o animal nem mama tem mais, fica difícil ter câncer de mama. E aí eu acho que é até um erro, porque alguns veterinários fazem a castração, mas não retiram as mamas. E, embora seja mais raro acontecer, mas uma cadela castrada, uma gata castrada que não foram retiradas as mamas, pode ter câncer de mama também. É importante frisar isso. Uhum. E aí, tudo bem. Falando sobre os animais que foram castrados, né, desse estudo aqui, foram 90 mil cães analisados e tal, e a incidência de algumas doenças nos cães e nas cadelas, esse artigo fala de machos e fêmeas, foi maior com relação a essas doenças. Dermatite atópica, e, nossa, eu atendo muito cachorro com dermatite atópica, a maioria é castrado. Dermatite atópica, maior incidência em cães castrados do que nos não castrados, anemia hemolítica autoimune, hipoadrenocorticismo, hipotiroidismo, doença inflamatória intestinal, trombocitopenia imunomediada, foram maiores nos cães, e com relação às cadelas, a incidência de lúpus nas cadelas castradas foi maior do que nas não castradas. Não foi observada a mesma coisa nos cães machos. Lúpus em castrados e não castrados foi meio que semelhante à incidência. Mas todas essas doenças podem acontecer por conta da castração de um animal saudável. Claro que castrar o animal, e que eu sou a favor da castração, mas se é a castração de um animal saudável, que não tem nenhum problema do ponto de vista reprodutivo, eu sou contra. Uhum. E aí uma das coisas que a castração também pode causar, é muito comum, é obesidade nos pets. E lembra que eu falei também, mais no começo da live, que obesidade ou sobrepeso é um fator de risco para diversos tipos de câncer? Então, tem outros trabalhos que mostram também que câncer, alguns tipos de câncer foram mais incidentes em animais castrados do que nos animais não castrados. Câncer nos ossos, por exemplo, foi mais incidente em animais castrados. É um tipo horrível. Até mesmo o tratamento dos osteosarcomas, né, os cânceres nos ossos dos animais, são horríveis os tratamentos, né? E tem uma incidência maior desse tipo de câncer em animais castrados. Eu encontrei também desse site aqui, ó, Dogs Naturally, é um site que eu gosto muito. É um site de uma revista canadense. Eu gosto muito porque eles apresentam temas ligados a tratamentos naturais, alimentação natural e tal. E, embora eles não sejam assim, uma revista científica, digamos assim, mas os artigos deles são baseados em artigos científicos, né? Então, Uhum. esse artigo aqui que eu vou falar para vocês, se você desce lá e você quiser ver as referências, ele traz 55 referências científicas, né? 55 artigos científicos sobre os problemas da castração, né? O título dele aqui, ó, esse daqui, é o Long-Term Health Risks and Benefits Associated with Spay Neuter in Dogs.
Ou seja, os efeitos de saúde a longo prazo, né, os riscos e os benefícios associados com castração. Os benefícios no artigo que ele coloca realmente vai prevenir o câncer de mama, vai prevenir o câncer de próstata, se for um macho e tal, meio que se resume a isso, mas os efeitos nocivos na saúde são todos esses que eu falei, por exemplo, desse primeiro artigo, e aqui, nesse daqui, ela fala também de câncer, de incidência também de problemas articulares nos cães que são castrados. Então, assim, a castração, ela tem sua importância? Tem, quando o animal tem um problema reprodutivo. Se eu tenho uma cadela ou uma gata que tem piometra, tem que castrar. Mas não é porque a cadela tem um útero ou a gata tem um útero que é 100% garantido que ela vai ter piometra. Não é assim, nem toda cadela, nem toda gata vai ter piometra. Da mesma forma que eu falei, nem toda cadela ou gata vai ter câncer de mama. Porque é como se fosse a mulher. Pensa na mulher. A mulher também pode ter piometra, né? É uma infecção do útero. E nem toda mulher tem piometra. Nem toda mulher desenvolve câncer de mama, por exemplo. Então, eu acho que entra muito mais no estilo de vida e na prevenção. Com relação à prevenção, o que a gente pode fazer nas cadelas e nas gatas, principalmente? É você fazer o toque mamário ali nela, né? Saber que são animais que pode ter um pouco de variação de indivíduo para indivíduo, mas geralmente eles têm 5 pares de mamas, né? Tem 10 tetinhas, 5 de cada lado. E aí, você tá brincando ali desde filhotinho, acostuma o seu pet com isso, né? Tá brincando, massageia ali as mamas, todas as mamas do seu animal para você conhecer. Porque é para ser um tecido macio, não é para ter nódulo em nenhuma dessas mamas. E se você conhece a anatomia, digamos assim, do seu animal e percebe que ele está com um nódulo, você já pode correr e buscar ali os meios, né, corretos de tratar esse problema, né? Assim como é nas mulheres, né? A detecção precoce gera um bom prognóstico, né? Prognóstico é um termo técnico que significa assim, é a forma que se imagina, digamos assim, que a doença vai evoluir. Então, se eu tenho um bom prognóstico, significa que a doença muito provavelmente vai evoluir de uma boa forma, né? Vai ter a cura, vai ter o tratamento, vai ter a cura. Se eu tenho um mau prognóstico, significa que, assim, a doença está muito avançada, é uma doença muito grave, e provavelmente o animal vai evoluir até a óbito, né? Pode até falecer. Então, é questão de fazer esse exame ali no seu pet. Todo dia você brinca com o seu pet, eu imagino, então aproveita e faz esse exame ali rapidinho nele. Percebendo algum nódulo, né, você vai procurar o seu veterinário para fazer o tratamento mais adequado. Provavelmente, nesse caso, aparecendo um nódulo, vai ser retirar a cadeia mamária. E aí é importante que as pessoas saibam que além dos animais terem 5 pares de mamas, geralmente, essas mamas elas são interligadas internamente. Então, se o seu animal apareceu um nódulo nele, a primeira coisa que eu tenho em mente é que ele tem predisposição para câncer de mama. Então, se apareceu em uma das mamas, eu não entendi. Pode ser genético? Pode ter um lado genético também. Eu te interrompi, desculpa, mas é que você falou da predisposição. Pode ter, sim, essa predisposição genética, né? Então, se eu tenho uma cadela que teve câncer de mama, pode ser que os filhotes dela também possam aparecer com uma frequência, digamos assim. Mas tem as outras predisposições, né? Ambientais, alimentares e tal. Mas, assim, uma coisa que é importante essas mamas, elas têm ligações internas. E se o animal surgiu um nódulo em uma das mamas, é possível, por todo o contexto desse animal, da vida dele, que surge em outros lugares. Então, na minha cabeça, não faz nenhum sentido retirar apenas a mama que foi atingida. Se uma mama foi atingida, é melhor, talvez não dê para fazer numa mesma cirurgia, retirar toda a cadeia mamária. Mas, geralmente, é possível retirar a cadeia mamária de um lado, aquela que tem um nódulo, retira todas as mamas. Depois que o animal se recuperar, faz a retirada da outra cadeia mamária. O que eu vejo em alguns lugares ainda, infelizmente, surgiu um nódulo numa mama, retira só aquela mama. Para mim é muito óbvio que com o tempo vai surgir um nódulo em outra mama. Aí vai retirar só uma mama. E assim vai. E aí vai fazer uma retirada homeopática das 10 mamas do cachorro
da cadela ou da gata, entendeu? Vai passar por 10 procedimentos cirúrgicos, Uhum. fora o risco, né, desse ser um tumor maligno, né? Ele pode ser maligno, e se ele é maligno, ele pode se espalhar pelo corpo. E se espalhando pelo corpo, né, o quadro técnico chamado de metástase, geralmente o animal vem a óbito. Geralmente vai para o pulmão, vai para o fígado, e isso adoece, é um adoecimento muito grande para o animal, né? E pode levar o animal a óbito. Então, assim, surgiu um nódulo, procura um veterinário que saiba também fazer essa retirada adequada, porque essa retirada ela deve ser feita com uma margem de segurança, né? Você tem um nódulozinho, não vai retirar só o nódulo, tem que fazer uma retirada de tecido ali ao redor, porque o tumor, ele, digamos assim, tem aquele nódulo principal que a gente consegue ver, mas ele pode ter raízes microscópicas que a gente não vê. E essas Uhum. raízes podem originar novos tumores. Então, se é retirado exatamente só o nódulo, é possível que o tecido ao redor, com o tempo, também se torne cancerígeno. E além disso, né, como eu falei, pode se espalhar pelo corpo. Então, assim, tem que fazer uma retirada com margem de segurança e o ideal é fazer a retirada de toda a cadeia mamária. Talvez não dê para fazer em uma cirurgia só a retirada bilateral, né, retirar as duas cadeias dos dois lados. Mas dá para fazer a retirada de um lado, espera o animal se recuperar, retira do outro. Aí, nesse caso, se o animal não for castrado, aí a orientação é que castre, porque assim, imagina um animal que não tem mais as mamas e fica prenhe. Como que vai amamentar depois os filhotes e tal? Então, geralmente a orientação é essa. Retira toda a cadeia mamária e aproveita e castra o animal. Porque esse animal, especificamente, tem uma predisposição a ter câncer de mama, né? Uhum. Mas, como eu falei, nem toda cadela, nem toda gata vai desenvolver câncer de mama durante a vida. Não é uma epidemia descontrolada. O que acontece é que, infelizmente, os tutores não conhecem o animal, né? Não fazem esse exame no animal, né? De conhecer as mamas deles e tal. E quando surge um tumor, às vezes já está algo grande e o tutor não percebeu, né? Então, você, doutor, cuida disso, de conhecer as mamas do seu animal. E surgindo alguma coisa, e não necessariamente vai surgir, você procura atenção veterinária para cuidar ali do seu pet. Prevenir melhor que remediar, né, doutor? Com certeza. Ó, a E aí, Silvana. assim, uma outra coisa que é importante também, que eu acabei esquecendo de falar. Tendo um tumor, né, como eu falei lá no começo da live, né, o tumor ele pode ser benigno ou maligno. É importante que foi retirado ali o tumor, esse tumor seja mandado para análise laboratorial, para saber exatamente o que que é. Porque na análise laboratorial vai falar se é um tumor maligno ou benigno. A única forma de saber se é benigno ou maligno é com esse exame, não tem outra forma. E Uhum. aí, se for um tumor benigno, beleza. Eu aconselharia retirar todas as cadeias também, porque, enfim, um tumor benigno ele pode com o tempo virar maligno. Então é melhor já prevenir. Mas sendo um tumor maligno, é importante depois procurar um veterinário oncologista, né? É uma especialidade veterinária. O oncologista é o que cuida, faz o tratamento de pacientes que têm câncer. Porque aí, possivelmente, um paciente que teve um tumor maligno vai ter que passar por algum protocolo de quimioterapia posterior ali para prevenção de metástase, enfim, de surgimento de câncer em outros lugares. Então, assim, são coisas para vocês terem em mente, né? Surgiu um nódulo, procura um veterinário, faz a retirada de todas as cadeias mamárias, castra o animal, manda o tumor para análise laboratorial. Se for benigno, beleza, vida segue, né? Provavelmente o animal não vai ter nenhum problema. Se for maligno, tem que procurar um veterinário, um oncologista, para fazer um segmento ali, e possivelmente a cadela ou a gata, enfim, vai ter que passar por um tratamento quimioterápico, né? Até para prevenir uma metástase, enfim. Uhum. Vou ler aqui alguns comentários. A Uhum. Silvana disse o seguinte: minha cachorrinha foi castrada muito nova, apenas 9 meses, porque teve gravidez psicológica, mas acho que hoje não faria, não tinha conhecimento. Então a Silvana comentou isso. Tá, assim, no caso de gravidez psicológica, o termo técnico para isso, uma curiosidade, é pseudociese, né? O pessoal chama de gravidez psicológica. Se for algo que for reincidente, né? Se a cadela tem muitos episódios, tal, ou a gata, aí pode ser uma indicação, sim, de castração. Uhum, É um problema que pode ser resolvido com castração. uhum. A Brisa está perguntando aqui se tem raças que têm maior incidência com câncer de mama. Olha,
tudo que eu já vi até hoje, eu não vejo, assim, uma incidência, uma predileção por raça. É algo que pode acontecer com qualquer cão, né? Até, às vezes as pessoas acham, né, que cachorro vira-lata, né, o SRD, o sem raça definida, não tem doença, é muito forte. Isso já está meio batido. Os SRDs, eles também podem ter doenças, inclusive câncer de mama, né, por exemplo. Uhum. A Juliana tá falando o seguinte: quando castra, você indica reposição hormonal? É uma cadela castrada desde cedo. Então, acredito que possa ser interessante, mas assim, sinceramente eu não sei em que pé está isso, né, de reposição hormonal veterinária. Eu não trabalho Uhum. com isso, enfim, não é bem da minha área, mas teoricamente é possível sim. Entendi. Você já falou também, né, dos sinais, dos sintomas e da parte, né, de tratamento. Você falou também a respeito já de algumas coisas, mas teriam outros tratamentos, né? Porque a gente ouve com a mulher, tem a radioterapia, tem a quimioterapia. É assim com a PET também? Então, nos pets, o tratamento é mais cirúrgico mesmo, de retirar as cadeias mamárias. Eu acredito que, com relação às mulheres, e super respeito isso, né, tem toda uma questão da estética também envolvida, né, da importância da mama para a mulher e tal, e aí procura-se não fazer a retirada da mama da mulher, né, se for necessário fazer uma cirurgia, de tentar retirar só o tumor mesmo, né, de manter a mama, de fazer uma mamoplastia depois, se for o caso e tal. As cadelas e as gatas não têm isso, né? Então, na minha visão, o tratamento mais certeiro seria realmente fazer a retirada A total. retirada total. Eu acho que ficou bem assim, né? O pessoal ficou bem curioso mesmo com essa questão da castração, né? É, teve aqui também um comentário. Pode ser um pouco controverso, mas vou ler aqui porque tem que Uhum. considerar tudo que o pessoal está comentando. Uhum. A Juliana falou: é uma loucura a lavagem que é feita na universidade sobre a castração. A nossa comunidade médica veterinária não tem mente aberta para debater esse assunto. Assim, a recomendação, assim, eu, em primeiro lugar, eu respeito profundamente a universidade, né? É de lá que vem, inclusive, os artigos científicos, né, que a gente gosta tanto e tal. Mas tem alguns pontos que hoje eu discordo, né? Abrindo parênteses, assim, eu estou fazendo nutrição humana agora, né? Uhum. Na nutrição humana é muito batido, assim, a alimentação humana, ela deve ser de alimentos naturais, né? De frutas e hortaliças e tal, de evitar ultraprocessado. E na veterinária, pelo menos na minha época, não se falava de alimentação natural. Isso foi algo que eu conheci depois de formado. E a orientação da veterinária é que você dê justamente um alimento ultraprocessado, né? Tem uma comparação que eu gosto de fazer. Na nutrição humana, temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, de 2014, que separa os alimentos nas categorias de in natura, ingredientes culinários processados e ultraprocessados. E se a gente pegar essa classificação de alimentos humanos, mas for aplicar na alimentação animal, a ração entra em ultraprocessado. Que é o que a recomendação do guia é que não consuma minimamente. E aí tem diversos animais que 100% das refeições que eles fazem são de ultraprocessados. Outra coisa da veterinária que também tem muito forte é isso, assim, não tem que castrar e tal. E eu acho que durante muito tempo a gente não tinha evidência científica para ver o outro lado, né? E hoje Uhum. a gente já tem, para ver que, assim, olha, a castração ela pode trazer problemas futuros. Então vamos castrar quando realmente for necessário. Não vamos sair castrando aí o animal saudável. Questão de vacinação também, protocolos de vacinação exagerados. Inclusive, vacinação exagerada pode causar câncer também, Uhum. né? Então, assim, são coisas que a ciência faz parte da natureza dela, essa constante evolução. Dela olhar para trás e ver assim, olha, isso daí foi aceitável, era a evidência que a gente tinha até então, mas essa nova evidência traz esse outro ponto. E esse outro ponto diz que o que está para trás não deve mais ser aplicado, né? Então, assim, respeito profundamente a academia,
a universidade, né, a veterinária, mas tem pontos que eu discordo, né, que são alguns deles. E sempre que eu discordo, eu mostro o trabalho científico, né, não é algo que, tá inventando, sabe? Não, Uhum, tem trabalho científico a respeito disso. uhum. E ainda falando de alimentação, da alimentação natural, tem, tem alimentos naturais que também podem contribuir para Contribuir para... algum tipo de carne específico, ou até mesmo um preparo da carne, né? A questão, não sei, de repente uma carne que está com algum tipo de bactéria, alguma coisa que possa gerar aí um problema no animal. Sim, a gente tem que ter os cuidados, né, de higiene dos alimentos com relação à preparação da alimentação dos pets. É, assim, principalmente se for uma alimentação crua, né? Porque principalmente alimentação crua? As bactérias, elas não morrem por congelamento. Não existe isso de matar a bactéria por congelamento, e não existe isso também de alimento livre de bactérias. Todo alimento tem bactérias. Só que o que é importante a gente falar é de carga bacteriana, a quantidade de bactérias que o alimento tem. Então, se é um Uhum, alimento que, sei lá, a vaca foi abatida e foi separada a carne, foi mantida com higiene, refrigerada e tal, ela tem bactérias ali? Tem, mas tem uma quantidade pequena, digamos assim, aceitável, que o cachorro vai comer e não vai ter problemas com isso. uhum, A forma que se tem de matar bactérias é como? Cozinhando. Só que as bactérias podem causar doenças? Podem, mas as bactérias também podem produzir toxinas que são resistentes ao calor. Então não tem isso, tem uma carne aqui toda contaminada, cheia de bactérias, eu vou cozinhar ela, vai matar as bactérias? Vai, mas pode estar cheio de toxina ali bacteriana que pode gerar problemas graves de intoxicação alimentar e dar um problema no cachorro, né? Então, assim, é a higiene dos alimentos. Independentemente se você vai dar alimentação com carne crua ou com carne cozida, com vísceras cruas ou com vísceras cozidas, você tem que manter ali os protocolos adequados de higiene, né? Para uhum, manter a menor quantidade possível de carga bacteriana no alimento que o seu pet vai comer depois. uhum. E a falta de suplementação também pode causar algum tipo de câncer? Porque o animal, ele deixa, né, de receber alguns nutrientes que poderiam estar nesse alimento processado. Uhum. Ou, ou Sim, então, assim, geralmente a suplementação, com relação a câncer especificamente, é mais problemática que a super suplementação, né? Já tem que cair por terra isso de achar que, assim, não, só é problema a falta de nutriente. Falta de nutriente é problema, sim. Mas excesso de nutriente também é problema. Tem uma janela adequada com relação à quantidade de nutrientes, né? Então, sim, por isso que é importantíssimo você fazer, por exemplo, a alimentação natural de uma forma adequada. A alimentação natural não é você inventar uma dieta da sua cabeça e tal. Não precisa disso hoje, né? Hoje já tem muito material produzido. Tem o canal ANP Dog, que é meu canal no YouTube, que uhum. tem mais de Tá, 800 pessoal, vídeos. a legenda aqui, tá? Dessa live. Vou colocar os canais do Dr. Edgar para que vocês possam acompanhar todo o conteúdo e conhecer também mais sobre alimentação natural. E o curso que o Dr. Edgar também tem. Sim, obrigado. E assim, às vezes eu vejo umas invencionistas, tem até um vídeo que eu gravei no canal, falando assim sobre exageros da alimentação natural, que o pessoal não é natural, então pode, aí entope, sei lá, o cachorro de fígado, dá um monte de fígado pro cachorro. Poxa, tem que conhecer os alimentos, né? O fígado é riquíssimo em várias coisas, mas principalmente em vitaminas. Aí o cachorro vai lá e fica intoxicado com vitamina A. E já se sabe que vitamina A em excesso pode causar câncer. É estranho isso, mas pode. E qual o trabalho científico com relação a isso? É um trabalho relativamente antigo, né? Para você ver, a nutrição humana já sabe de muita coisa, assim, que a veterinária ainda está, às vezes eu acho que engateando, né? Por isso que eu estou fazendo nutrição humana, para pegar o que eu aprendo lá e trazer para os nossos pets. E aí esse trabalho, se eu não me engano, é da década de 80. Eles pegaram um grupo de pessoas fumantes e dividiram em dois subgrupos. E pessoas fumantes têm uma chance muito grande, né, por fatores ambientais, digamos assim, o cigarro, de desenvolver câncer de pulmão. E aí, em um
dos grupos, eles não suplementaram vitamina A, e em outro grupo, eles deram doses altas de vitamina A. O que eles esperavam? Bom, se a vitamina A tem um fator de proteção contra o câncer, e realmente ela tem, mas nas doses, digamos assim, fisiológicas, né, nas doses aceitáveis, não em doses exageradas. Então, eles Uhum. esperavam que com doses exageradas de vitamina A, o grupo de pessoas que fumavam ia ter uma menor quantidade de tumores e tumores menores e tal. E eles se surpreenderam que o grupo que recebeu altas doses de vitamina A tiveram maior incidência de câncer, né? E os tumores eram muito piores do que o grupo que não recebeu doses exageradas de vitamina A. Então, isso a gente pega para ver assim, o efeito que uma vitamina em exagero pode causar, né? Suplementação de ferro também já se sabe que ferro, de forma exagerada, pode gerar efeitos de radicais livres. É como se ele virasse um radical livre no corpo. O radical livre, o que ele faz? Ele ataca o corpo indiscriminadamente, onde ele estiver, ele ataca. E pode ser uma causa também de câncer, não só de mama, mas de cânceres em outros locais. Uhum. Suplementação exagerada de vitamina D. Eu, inclusive, estou com um paciente, atendi já tem um tempo, na verdade, que, por algum motivo, ele recebeu uma dose muito alta de vitamina D e ficou meses intoxicado. E o que excesso de vitamina D faz? Aumenta muito a absorção de cálcio no intestino. E esse aumento de absorção de cálcio, para onde vai esse cálcio? Esse cálcio pode começar a se depositar nos tecidos. Pode começar a mineralizar, como se fosse empedrar, né? Tornar mineral, mineralizar os órgãos do animal. Então, assim, suplemento tem a medida certa. Não dá para ser exagerando. Por isso tem que conhecer a alimentação natural. E tem os suplementos que são recomendados, inclusive no site da Zen Vende, os suplementos que eu recomendo, o Food Dog, que eu acho uma linha muito boa, que eu recomendo para os meus pacientes, que eu uso aqui para os meus cachorros. Eu até ele aqui, ó. Aqui no caso dos meus cães, o Food Dog adulto, que são suplementos adequados para uso com alimentação natural. E tem a indicação de uso aqui, né? Para tantos gramas, você vai usar tal quantidade. Então, tem vídeo também no canal que eu ensino, né? Como que você usa. E o Food Dog tem 11 tipos diferentes, se eu não me engano. E aí, cada tem uns tipos que a quantidade muda um pouquinho. Eu fiz um vídeo completo, guia do Food Dog, digamos assim, né? Para você suplementar o cachorro na quantidade necessária, né? Sem Uhum. exageros. Então, Uhum. assim, essa coisa de suplementação, de alimentação, tem que ser controlada. O Leandro, ele está perguntando se osso cozido pode ser dado para o cão caso seja triturado. Olha, osso cozido, não. Né? Triturado, eu acho que é melhor não dar. Né? Porque, sei lá, vai que fica um pedacinho ali, meio pontudo, passa desapercebido, eu acho que é um risco desnecessário. Você vai dar osso pro cachorro, dá osso cru. Tem parâmetro para isso, né? Tem os vídeos lá no canal NPDog, né? O guia de ossos para cães. Como que você vai fazer para dar osso pro cachorro? E tem cachorro que não pode receber osso, mesmo se tiver cru, né? Pelo tamanho dele, pelo formato de focinho e tal. Tem o guia completo lá, os vídeos no canal NPDog, depois eu posso deixar o link aí também. Uhum. A Juliana comentou que ela já viu uma matéria, né, sobre que a gente estava falando, essa questão, né, do carnívoro, que dá muito com a falta do que com excesso. Quando a gente estava aqui falando da alimentação, né? Acho que quando a gente estava falando aqui dessa questão da suplementação. Acho que foi isso. Inclusive, já vi uma matéria sobre isso, que o carnívoro dá muito melhor muito com a falta do que o excesso. Né? Isso, eu acho que ela deve estar falando, A porque assim, o vitamina carnívoro. Oi, e perdão. D, que a gente estava falando sobre vitamina A, né? O excesso da vitamina A, e foi quando ela colocou aqui o comentário. Acho que, acho que Então, assim, eu, na natureza, nem sempre os cães, né, os lobos, né, que são os primos dos nossos cachorros, primos muito próximos, inclusive, nem sempre eles encontram alimento. Né? Então, é óbvio que a gente não vai fazer isso com o nosso cachorro, né? Mas na natureza, os carnívoros, eles estão, digamos assim, acostumados a não comer sempre. Né? Tem dias que eles não comem nada, não encontram caça, enfim. E eles conseguem lidar bem com isso, com essa falta, digamos assim, né? sim. E
natural, assim. Nós humanos, a gente tem algumas frutas, alguns legumes e verduras que a gente come, né, que traz os nutrientes importantes para também prevenir o câncer. Pro animal também tem. Sim, nesse aspecto funciona de forma semelhante, né? Uhum, Digamos assim, com relação a eles e a nós, né? São suplementos que são antioxidantes. Geralmente estão presentes nos vegetais em maior quantidade, né? Nas frutas e nas hortaliças. Então, se a gente pega, sei lá, aquela fruta que é vermelha, um vegetal vermelho, uhum, um vegetal roxo e tal, aí ele é rico em antocianinas. Antocianinas são uma classe de moléculas que são pigmentos, né? Que dão essas cores, né? Para os alimentos e que, assim, além de serem pigmentos, têm ação antioxidante. Elas combatem os radicais livres, né? Que eu falei que o ferro pode virar radical livre se tiver exagero e tal. Esses antioxidantes, eles combatem esses radicais livres e têm esse aspecto de proteção celular, né? Proteção das células do organismo do animal. uhum. A Eva tá comentando que que ela dá para o cachorro dela verdura cozida com sal. Pode? Então, assim, com relação ao sal especificamente, né? Depende muito da quantidade, mas, assim, geralmente os cães aceitam 100, né? Sugiro que dê 100. Uhum. Sem o sal, né? O Leandro, que foi a pessoa que fez a pergunta sobre ossos, ele tá em Portugal e ele está comentando aqui que empresas em Portugal trituram a alimentação natural, mas no meu caso é uma carne corso, não entendi muito bem. E ele não gosta cru. Se, se cozinhar um pouco, ele gosta. Tem um pouco de ossos triturados, e daí a pergunta dele. Eu entendi Entendi. que o cachorro dele não gosta da comida crua, e ele dá Uhum. a comida, mas contém um pouquinho de osso e tritura, né? Acho que foi mais ou menos isso a pergunta do Leandro. Entendi. Assim, eu acho muito complicado falar com relação ao osso cozido para o cachorro, mesmo se tiver triturado. Uhum. Né? Eu sugiro que, se possível, ele tente retirar esses ossos antes de triturar, né? Enfim, e dar alimentação sem ossos cozidos. Né? Ossos cozidos não são seguros para os pets. Podem causar acidentes graves, inclusive. Bom, agora eu vou comentar aqui, né? A gente postou ontem uma gelatina de pés de galinha que eu fiz. E nós fizemos cozido na pressão, batemos no liquidificador e peneiramos. A gente Então, não mas aí percebe. nesse caso, peneirou, né? Então aí é seguro, é tranquilo. A gente peneirou bastante, até para garantir, né, que a gente mostra na receita, que a gente passa pela peneira e o pessoal gostou bastante. Então não preciso me preocupar, né, com esse post que eu fiz. Depois você dá uma olhadinha lá. Tá. Não, mas se foi peneirado, não tem problema. O problema é se não peneirasse. Se batesse ali e aquilo sem peneirar fosse dar para o animal depois. Aí era perigoso. Mas se foi peneirado, foi tirado ali as partículas de osso, né, que poderiam causar problemas. Porque, inclusive, assim, aquilo que foi peneirado ficou ali, tem que ir para o lixo. Você não pode dar para o cachorro comer depois. Né? Uhum, Mas a gelatina em si é tranquila. uhum. Bom, a gente já abordou aqui, né, vários tópicos, a gente já respondeu algumas perguntas, fica aberto aqui também para o pessoal continuar perguntando, mas também quero saber do doutor Edgar se tem mais pontos, né, que eu acabei não perguntando, que o pessoal também não trouxe aqui nas perguntas, que a gente deixou de falar e que você acha que é importante. Não, com relação ao câncer de mama nos pets, né, nas cadelas e nas gatas, era isso, né? Que, que eu tinha para falar. E frisar Uhum.
né, a importância de pontos que às vezes falham, que é de, assim, novamente, né, fazer o exame do PET, tem um nódulo, provavelmente o tratamento vai ser cirúrgico, mas manda esse nódulo para análise no laboratório, para saber exatamente o que que é. Não tem como saber o que que é exatamente, se é um câncer maligno ou se é um tumor benigno, só olhando. Nem o super veterinário consegue. Tem que mandar para o laboratório para ser olhado no microscópio e tal, tem as metodologias para isso, para identificar, porque dependendo do tipo, se for maligno, a condução do paciente vai ser diferente do que se for benigno, né? Se for maligno, tem que procurar um veterinário oncologista para seguir um tratamento ali posterior. Eu acho que esse ponto tem que ser bem enfatizado, bem lembrado. Uhum. A Eva, voltando aqui no assunto de osso de galinha, ela está comentando que sempre ouvi falar que osso de galinha é perigoso. Então, a gente tem que pensar na natureza sempre, né? Os carnívoros, encontrando ossos, eles vão comer os ossos. Na verdade, quando eles comem a presa inteira. Né? Eles comem as carnes, a carne da presa, né? A musculatura, digamos assim, as vísceras e os ossos da presa. Os ossos fazem parte da alimentação do carnívoro. Entretanto, ninguém vai lá cozinhar os ossos que o lobo vai comer, que o leão vai comer, que a onça vai comer. Né? Esses ossos estão crus. Então, os ossos crus, eles são seguros. É claro que, assim, com relação, por exemplo, aos pés de galinha, a gente tem que cortar as unhas. As unhas, elas são de um material proteico, de queratina, de muito difícil digestão. E elas são afiadas, né? Então, podem causar acidentes. Mesma coisa se for dar a cabeça do frango para o cachorro comer. Tem que tirar o bico. O bico não é digerível e pode causar acidente, ele é pontudo e tal. Só que também tem outros parâmetros, né? Porque a gente não tem, por exemplo, na natureza, um lobo de focinho curto, como a gente tem hoje um Shih Tzu, um Lhasa, um Pug. Uhum. Ou às vezes a gente tem um cachorro que, embora não tenha focinho curto, é um cachorro muito pequenininho. Um cachorro, eu tenho um paciente adulto que pesa 1 quilo, um Yorkshire pequenininho. Para esses cães não vai ser recomendado o osso, pelo menos não in natura. Daria para triturar e tal, o osso cru, né? Até daria para dar e tal. Mas aí tem parâmetros com relação aos ossos que podem ser dados, como podem ser dados e tal, e que eu falei que estão lá nesses vídeos, né? Que é o Guia de Ossos para Cães. Até uma playlist que eu fiz lá no canal para você ver como que você deve fazer, se vai dar ou não para o seu pet. Uhum. A Juliana tá falando para você falar de jejum, sobre o jejum. Tá, assim, o jejum, como a gente falou um pouco, né? Os cães, os carnívoros, de modo geral, eles lidam bem com o jejum, porque na natureza eles não encontrariam comida todos os dias, né? O jejum pode ter, sim, benefícios com relação à autofagia, né? Autofagia significa auto é próprio, fagia é comer, digamos assim. Seria o corpo se comendo, mas comendo justamente células que podem estar com defeitos, células velhas. O jejum ele pode funcionar nesse sentido, né? Dos cães fazerem uma limpeza ali com relação às células do corpo dele. Só que assim, você vai fazer jejum no cachorro, você não vai fazer isso, sei lá, de deixar o cachorro 24 horas sem comida. E é sem comida, água liberado, água liberado. Não é jejum de água. Mas você não vai fazer isso num cachorro filhote, que está em fase de crescimento, num cachorro que tem alguma doença, num cachorro idoso. Enfim, é bom você ver com o seu veterinário se é indicado ou não e quais os parâmetros você deve utilizar, né, para fazer jejum no cachorro, mas ele pode ser benéfico sim. Uhum. Ela está dizendo aqui que tem estudos mostrando que o jejum ajuda a prevenir várias doenças, inclusive o câncer. Sim, inclusive o câncer. Por quê? Porque o corpo faz aquele de autofagia, né? A autofagia é ele detectar uma célula velha, por exemplo, e falar assim, opa, essa célula aqui já não devia estar aqui. O corpo destrói essa célula e reaproveita, na verdade, né? A célula é feita de proteína, de gordura, ele vai reaproveitar essa proteína e essa gordura em outro local, como se fosse um Lego, né? Ele retira ali um bloco, vai mandar para outro lugar e tal. E nisso, o corpo faz uma vigilância ativa também com relação às células cancerígenas. Uhum. O corpo consegue detectar, ó, essa célula aqui, ela está cancerígena, vamos destruir ela. O câncer surge quando os mecanismos de defesa do corpo com relação à detecção de câncer, quando esses mecanismos falham. Falhou, essa célula vai multiplicar ali, ó, sem ninguém estar vigiando, digamos assim. E o jejum, ele pode direcionar o corpo nisso, né? De, opa, vamos vigiar, dar uma olhada geral aqui, porque a gente está precisando de energia.
não está entrando energia, né, caloria pela alimentação. Então a gente vai reorganizar aqui e a gente vai tirar o que a gente não precisa, digamos assim, né? Então uma célula velha, uma célula cancerígena, o corpo vai destruir e realocar os componentes. Ali, opa, tem proteína aqui, eu estou precisando em outro lugar, vamos mandar para lá, vamos mandar essa gordura para gerar energia, né? Então o jejum, ele pode ser útil sim dessa forma. Tem um comentário aqui que esse precisa ser lido de qualquer maneira, hein, doutor Edgar? Sou aluna do professor Edgar, ele é magnífico. Sigo tudo o que ele ensina para alimentação natural e os meus dogs amam. Isso aqui tinha que ser lido. Obrigado, obrigado. É a Nancy. O Nancy. Beijo para ela. Ah, olha só, tem uma pergunta aqui. O jejum emagrece. É da Silvana. O jejum emagrece o pet? Hora de servir, desconta a porção que ele não comeu ou não? Eu não entendi bem. Eu acho que saber se o jejum, assim como tem aquela dieta do jejum, se emagrece o pet também. Se na hora de servir pode tirar um pouquinho da porção que ele está acostumado a comer. Não, se for fazer jejum é retirar uma refeição. Você não vai diminuir a quantidade que o cachorro come todos os dias, né? Jejum é ele não comer. Porque se ele come que seja um pouquinho, ele não está em jejum. E aí não acontece aquele processo que eu falei de autofagia. Uhum. Então, se ele faz 2 refeições por dia, tira uma? Então, assim, eu acho complicado dar uma informação assim, geral sem conhecer os cães, né? Eu acho que as pessoas devem procurar o veterinário nesse caso, porque, sei lá, às vezes a pessoa escuta alguma coisa, vai fazer jejum no filhote, vai fazer jejum no animal doente, no animal idoso. Então, assim, o jejum ele pode ser muito bom, mas ele pode ser muito ruim também, se for aplicado de forma errada. Então, é bom pegar a orientação com o veterinário. E a Juliana está perguntando se o jejum é somente para cães que comem alimentação natural. Não, pode ser feito também para cães que comem ração. Uhum. Bacana. Pessoal, a gente já está aqui há 1 hora conversando. O doutor Edgar hoje fez prova. Deve estar cansado pra caramba. Então, ó, a gente falou aí sobre o que é o câncer, o que é o tumor. Nós falamos quais são as causas, os fatores de risco, né, do câncer de mama, sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento, prevenção e cuidados. Então, uma coisa ficou bem, que eu acho que tem que ficar bem claro, isso tem que ficar bem reforçado. Na verdade, ficou claro, mas tem que ficar bem reforçado. Que assim como na mulher, nas cadelas e nas gatas, também é necessário fazer, né, apalpar, fazer a verificação se, gente, não tem ali um nódulo ou alguma coisa que possa ser suspeita, né? Então, verificar, acompanhar e garantir que está fazendo aí uma prevenção ou, né, até se tiver alguma coisa, conseguir, né, descobrir isso o quanto antes para poder também fazer um tratamento adequado e aí ter um caso de sucesso, né? Porque quando a gente fala câncer, acho que é a doença que mais assusta, né, as pessoas. Sim. Doutor Edgar, quer falar algo para a gente fechar essa live? Só para vocês me seguirem nas redes sociais, eu tenho Instagram aqui, né? Vocês estão vendo, mas não é a minha principal rede social para divulgação e tal. Uhum. A principal rede social é o YouTube, tá bom? Então, tem links aqui no meu perfil que direcionam direto lá para o canal ANP Dog, tá bom? Uhum. Eu vou deixar aqui na legenda dessa live, a live vai ficar gravada. Então, quem quiser saber mais, tem dicas muito legais, tem dica, inclusive, como medir o pó de mim, que é muito legal.
Depois eu vou repostar aqui para vocês, mas esses conteúdos estão lá no canal do Dr. Edgar. E para também aprender um pouco mais sobre alimentação natural, tem o curso também que vocês podem acessar. Tá aqui no seu perfil do Instagram o link? Tá, tá. Eu acho que tá sim. Mas o site é bem fácil, é www.anpdog.com.br. Uhum. Bem facinho o site do curso. Beleza. Então, quero agradecer todo mundo. Quero agradecer, né, o Dr. Edgar, que participou aqui, dedicou o tempo dele para trazer conhecimento, para trazer aí coisas que são importantes aí no Outubro Rosa. E agradecer todo mundo que está participando, que ficou aqui com a gente. Já tem aqui vários elogios sobre a live. E muito obrigada. Pessoal, quem quiser também trazer temas de lives para a gente poder fazer, manda no direct. A gente vai dar. Nós queremos muito sempre trazer aqui conteúdo e enriquecer, né? Aí o nosso Instagram, não com objetivo de quantidade, né? Mas com qualidade de informação. Então, um beijo para a Brisa, um beijo para o Steve, um beijo para a Juliana e até a próxima, doutora Edgar. Muito, muito É, obrigada. pessoal. Obrigado, valeu, boa noite. Valeu, tchau, tchau.